Olá pessoal, o episódio de hoje é o começo de uma leitura do livro das categorias ou categorias do Aristóteles. Eu vou usar a tradução da editora Unesp, edição bilíngue, e eu vou começar da introdução que eles fizeram, tá? Introdução às categorias. Nesta introdução, procuramos discutir pontos básicos da teoria categorial em Aristóteles, que são fundamentalmente os seguintes. Primeiro, o que são as categorias? Para que servem? São obtidas por dedução? De que modo? Segundo, o que é a substância? E qual é a sua importância no debate filosófico no tempo de Aristóteles? Terceiro, quais são as principais funções das categorias não substanciais? E de que modo se articulariam aos princípios organizadores da tábua categorial, se é que existem? Quarto, quais são os limites da tábua considerando seu fim operacional? Como se dá a montagem das proposições? Como fonte básica de nossa pesquisa, consideramos o tratado Categorias. Para isso, entretanto, é preciso supor a autenticidade da autoria aristotélica dessa obra, tese dominante na historiografia. De Zeller a Gompers, de Villemain e Hijik, e que assumimos aqui. Anexa a esta introdução, apresentamos a tradução anotada desse tratado. Capítulo 1. Categoria. O termo categoria, que já na antiguidade foi aditado ao Tratado de Aristóteles e assim o batizou, é traduzido em português por predicado ou atributo, que, segundo a abalizada opinião do dicionário Aulete, são sinônimos. Quando recorremos a um ou outro, estamos fazendo referências às coisas ou expressões, mas nossa referência incide sobre as primeiras ou sobre as segundas? Essa questão certamente não é aristotélica, mas é precisamente por isso que surge a seguinte pergunta como primeira grande dúvida dos que tomam contato com o tratado. Aristóteles estaria se referindo às coisas ou às suas expressões? Porfírio traria, segundo Marta e William Knell, a resolução verdadeira da ambiguidade, ao dizer: porque, como as coisas são, assim são as expressões que primeiro as exprimem. Como o leitor pôde ver no final do prefácio, a precisa colocação de Francis Wolff sobre esse importante ponto ao tratar da categorialidade em Aristóteles, mais recentemente, abre aspas, se dissermos que nossos modos de falar das coisas são também as maneiras de ser das coisas mesmas, a categorialidade aparecerá como uma tese particularmente arbitrária e ilusória. Mas se dissermos inversamente que não existe sentido em falar daquilo que são as coisas em si mesmas, independentemente da maneira por que elas nos aparecem necessariamente através do prisma de nossa linguagem, então a categorialidade nos aparecerá, hoje como ontem sempre, como a mais segura via do ser. O alcance do termo, predicados ou atributos, coisas ou expressões. A palavra categoria parece cobrir de forma razoável os termos elencados no capítulo 4 do Tratado das Categorias: substância,
quantidade, relação, qualidade, quando, onde, estar em uma posição, ter, fazer e sofrer. Pelo menos os 9 últimos funcionam como predicados da substância. Além disso, como haverá 2 tipos de substância, a primeira e a segunda, esta será predicado daquela. Resta, pois, a substância primeira, o momento determinante da proposição, no qual se articulam o sujeito e o predicado, como elemento que jamais é predicado. Do que deflui que o termo categoria, quando traduzido por predicado, não parece descrever o fulcro da proposição, a saber, o sujeito a que se dirige a predicação. Esse fato leva vários comentadores a não ver no termo categoria a significação de predicados, ao se ter em vista a listagem do capítulo 4 das categorias. Poder-se objetar a esse argumento, levantado por Gompers e esposado por Hamelin e Cook, dentre outros, que também a substância primeira pode aparecer como predicado, conforme se lê na metafísica. As outras, abre aspas, as outras coisas são predicados da substância, mas ela própria é predicado da matéria, fecha aspas. Com efeito, ela é predicado da matéria, mas essa é uma temática alheia ao tratado categorias, em que a matéria não aparece, não tem cabida, pois a objeção, uma vez que as discussões se desnudam à substância, ou ousia, só surgem com o esgalhamento da árvore conceitual do Stagirita nos livros da metafísica. É aí que se examina fundamentalmente a ousia, e a matéria aparece como substrato último, uma novidade em face do tratado categorias, realçando as propriedades da substância, a individuação e a separabilidade. Para se entender esse silêncio do tratado categorias, deve-se ter em conta não só a cronologia das obras e o pensamento aristotélico, mas também os objetivos desse livreto, de que muitos reprovam a sumariedade da argumentação. Nele não se examinam as categorias nos seus fundamentos mais remotos, o que seria o uso da dialética aristotélica para fins metafísicos, mas simplesmente se positivam os elementos da teoria da linguagem de Aristóteles, revelando-se sua ontologia básica, o que são, portanto, categorias. Inspirado em ilustrações de edições do tratado, Gompers afirma que Aristóteles imagina um homem no Liceu, ou em suas cercanias, e enumera questões que se poderiam formular a respeito dele, e às quais se poderia responder: o que é? De que qualidade? De que tamanho? Em relação a quê? Onde? Quando? Em que posição está? O que ele tem? O que ele faz? O que ele sofre? Cada núcleo, pergunta-resposta, delimitaria o espaço de uma categoria, que seria um gênero do ser. O gênero descreveria a universalidade. Hamelin escreve, abre aspas, o gênero é um conteúdo realmente comum. O gênero é, tanto quanto isso é possível, a universal, alguma coisa de real. Uma vez que as categorias são gêneros, cada uma delas é, portanto, um elemento realmente comum nas coisas que participam de cada uma. Elas exprimem determinações reais do ser, fecha aspas. Nesse quadro, as categorias constituiriam os primeiros gêneros do ser, uma vez que seriam primeiros atributos, isto é, atributos para os quais não haveriam atributos que lhes fossem anteriores. Abre aspas, eles próprios se predicam de outros, mas outros deles não se predicam primeiramente. Fecha aspas. Isso está no Primeiros Analíticos. E que objetivo perseguiria Aristóteles ao fazer essa enumeração e essa classificação? A essa pergunta responde assim uma passagem de Gompers.
Abre aspas. Em nossa opinião, junto ao principal objetivo que o ordenador e classificador da matéria do saber se propõe aqui e em toda parte, só cabe falar dos objetivos secundários. Fecha aspas. Desse modo, tendo considerado que Platão já havia esclarecido a relação sujeito-predicado, Aristóteles viria dar solução às perguntas consectárias da descoberta platônica. Quantas e quais são as espécies de predicação? Quais são as espécies subordinadas e quais são as subordinantes? Há ou não oposição no interior de cada esfera de predicação? Theodor Gompers observa que Aristóteles se estende sobre todos esses pontos. A forma com que o grande comentador expõe a atitude do estagirita ante o cidadão que se aproximaria das cercanias do Liceu pode induzir erroneamente o leitor a ver nesse fato ingenuidade filosófica de Aristóteles. Acresce que se pode pensar que Aristóteles simplesmente veio responder às perguntas platônicas, como ele próprio, sendo pensador, não alterasse a própria natureza das questões, moldando-as segundo suas concepções. A essa altura, mais nos parece que o jovem Aristóteles fixa noções lógico-ontológicas, reveladoras da postura metafísica, que já o afasta da quadra platônica. A propósito, em defesa dessa nossa posição, bem se poderia invocar a tese de Meyer, para quem, mesmo durante a vida de seu mestre, Aristóteles teria recusado a teoria das ideias, o que fundamentalmente seria essa postura contraplatônica do filósofo. Aristóteles visa descrever com suas categorias o reino dos corruptíveis da natureza, em particular da vida orgânica. O esforço dessa natureza seria desqualificado por Platão, pois este, à maneira de Sócrates, acolhe Heráclito, de tal sorte que se não poderia com sucesso emitir proposições descritivas do sensível. Disso, o registro mais claro nos aparece na Metafísica, o de 987 a 30. Abre aspas. Depois das filosofias já ditas, surgiu a atividade teórica de Platão, tendo esta seguido em muitos pontos aqueles, os pitagóricos, e tendo noções próprias, além da filosofia dos itálicos, com efeito tornando-se desde jovem familiar às opiniões de Crátilo e de Heráclito, segundo as quais todas as coisas sensíveis fluem sempre, não existindo conhecimento a respeito delas, e isso também entendeu mais tarde. Já Sócrates, cuidando das coisas morais e nada da natureza toda, mas nelas buscando o universal, e tendo sido o primeiro a conhecer o pensamento a respeito das definições, aquilo já tendo aceito, por uma tal razão entendeu que este, o universal, sucede em torno de coisas e não das coisas sensíveis. Não, em torno de outras coisas e não das coisas sensíveis. Fecha aspas. Uma segunda postura, já referida, que é subsidiária da primeira, tem por fim colocar os elementos categoriais da teoria da linguagem aristotélica pelos quais o filósofo iniciará a sua descrição do mundo. Desse modo, apesar de ele apresentar isoladas as categorias, o que elas visam é tornar possível a proposição, que é fundamental na ciência, seja na teoria da demonstração, seja na teoria das definições. A esse propósito, diz Filipona, abre aspas, nós desejamos conhecer a demonstração, mas a demonstração é um tipo de silogismo. Devemos, pois, buscar, antes de nos ligarmos à demonstração, o que é o silogismo puro e simples. O silogismo puro é, como indica o seu nome, alguma coisa composta. É necessário, portanto, começar aprendendo de que elementos eles se compõem. Esses elementos são as proposições. Estas se compõem de sujeitos e predicados. Fecha aspas. Hamelin, refletindo sobre esta passagem, diz, abre aspas, assim somos levados
a considerar como objeto inicial da lógica o estudo de noções separadas, das quais a proposição é o conjunto. Numa palavra, a lógica deve começar pelo estudo das categorias. Fecha aspas. O mesmo Hamlin censura Zeller por ter classificado o Tratado das Categorias como de natureza metafísica e não lógica. Nesse caso, o comentador francês leva em conta na sua a sua tipologia dos escritos aristotélicos, não tanto a posição inicial da tábua das categorias, mas o fim a que se destina o Tratado das Categorias. A montagem das proposições. O exame da substância mostrar-nos-á, porém, que a posição hameliana e a zelleriana não se excluem, embora as finalidades próprias da teoria da linguagem, que Hamelin denomina lógicas, sobrelevem na obra supracitada as metafísicas. Capítulo 2. A dedução das categorias. O fio condutor. A apresentação da tábua das categorias, como está posta no Tratado das Categorias, é simples e direta. Nela, positivam-se elementos da lógica aristotélica, mas não se explica de onde eles são obtidos, nem de que modo. E mais, não se observa no tratado qualquer interesse do filósofo naquilo que seria uma marcada preocupação de Kant, em face de suas próprias categorias, isto é, na dedução das categorias. Após a exposição de mecanismos que poriam em movimento as categorias, antipredicamenta, sinonímia, homonímia, paronímia, complexão, critérios e moldes de discriminação categorial, o ser dito de um sujeito, o estar em um sujeito, mas a transitividade de aplicações da espécie ao sujeito e do gênero à espécie. De súbito surgem as categorias, como que despejadas na sequência dos 3 primeiros capítulos, sendo categoria aquilo que, mesmo isoladamente, estaria pleno de significação. A sua obtenção dar-se-ia pela análise da proposição, que nos conduziria a seus elementos indecomponíveis numa espécie de atomismo conceitual. Tratando dessa análise, na historiografia filosófica, 2 vertentes se impuseram desde o século passado. A primeira enfatiza a natureza filológico-sintática da proposição. A segunda vê na proposição uma descrição do real por asserções ou juízos. A primeira, que é a de Trendelenburg, encontrou seguidores em Benveniste e em Aubenque, entre outros. Todos eles obtêm as categorias no que imaginam ter sido o mesmo procedimento de Aristóteles, isto é, pela decomposição da proposição. A convicção que os anima repousa em parte na maneira como leem as pitoses. Atendendo a considerações de ordem etimológica, traduzem essa palavra por caso. Com isso, atribuem a pitoses um sentido particular que não é o único, conforme assinalara Bonitz, quando traduziu a mesma palavra por modificação do ser. Isso citando o Reale. Ou conforme assinalara Delamarre, quando a traduziu por Delamarre, eu acho, não sei como pronuncia, mas enfim, quando a traduziu por flexão, ou ainda Reale, que a traduz por terminação. De todo modo, essa prova é de fato a única apresentada por Trendelenburg, a partir do próprio texto das categorias, expandindo o que seria sugerido em primeiro. Peraí, deixa eu dar um zoom.
Primeiro um A e 13. Tá meio cortado. Dá pra ler direito. E considerando, talvez dentro do espírito de unidade perseguido pela filosofia alemã, que Aristóteles não poderia misturar critérios, por exemplo, o filológico e o lógico. Trendelenburg termina concluindo que as diversas mitoses gramaticais corresponderiam diversas categorias, conceitos, raízes. Desse modo, partindo da exageração do papel de pitoses na acepção que ele próprio crê correta, e de uma passagem dos argumentos sofísticos, em que se comentam os erros que surgem quando categorias diversas têm a mesma expressão verbal. Trendelenburg pensa ter encontrado o Leitfaden das categorias de Aristóteles. Esse fio condutor seria a exploração de natureza linguística, a dedução gramatical. Dessa análise emergem as peças categoriais. Portanto, a célebre obra Trendelenburgiana mostra que as categorias são cunhadas no interior das circunscrições gramaticais. A categoria substância corresponde ao substantivo, a categoria quantidade e a categoria qualidade ao adjetivo. E a quantidade poderia ser expressa ainda pelo numeral, e a categoria qualidade corresponde a substantivos quando indica propriedades específicas, por exemplo, a brancura. A categoria relação corresponderia a comparativos, mas, como diz o Reale, resumindo o tratamento trendelenburgiano da questão, porta sicuramente in se tratta di reflessioni grammaticali. Já as categorias onde e quando corresponderiam os advérbios de lugar e de tempo. A categoria poien, fazer, exprimiria a voz ativa, e a categoria passerein, sofrer, apesar da morfologia ativa, exprimiria um verbo passivo. A categoria keiostai, estar em uma posição, denotaria intransitividade verbal, e a categoria errein, é isso? Cadê a aspiração? Não consigo enxergar. Eu acho que a aspiração fraca. Errein mesmo. Enfim, quer ter o sentido de perfeito. O encaminhamento filológico teria, assim, servido a Aristóteles na cunhagem das categorias. A natureza desta dedução e o alcance ou âmbito de sua validade, postos face a face, podem parecer desconcertantes. Afinal, considerada a natureza ontológica das categorias, poder-se-á perquirir com perplexidade como de um fio condutor gramatical se obtém um quadro de natureza ontológica. Ora, sendo uma questão empírica, nada impede que, na sua solução, descubra-se exatamente esse paralelismo entre o gramatical e o ontológico. Essa é a solução de Trendelenburg. Entretanto, o paralelismo, e é o próprio Trendelenburg que o reconhece, é tênue. O Leitfaden é um mero... não sei se pronuncia assim, tá? No alemão. Um mero ponto de vista genérico, que não responde a questões relevantes. 10 categorias. Por que esse número? Que ordem categorial o fio condutor recomendaria? Poderíamos aqui perguntar, afinal, quais são exatamente as relações essenciais que a lógica parece travar com a gramática? De qualquer maneira, para criar apenas mais 2 representantes da cultura alemã, persiste como questão o imbricamento da gramática com a lógica, ou da lógica com a gramática. O certo é que as reflexões lógicas não parecem poder prescindir das categorias gramaticais. Ou as reflexões gramaticais
não podem escapar à reflexão categorial, filosófica ou simplesmente lógica. Outra vertente que obteve significativo destaque ainda no início do século XIX é inaugurada por Otto Apelt. Gompers e Hamelin são, de certa forma, seus epígonos. Sustenta Apelt a Filopono que as categorias nascem a partir da decomposição de proposições e que se assere alguma coisa sobre o mundo sensível, que se diferenciam de simples proposições em que não se assere algo sobre a realidade sensível. A decomposição dessas unidades judiciais traz-nos imediatamente os componentes categoriais irredutíveis. Desta forma, não seria preciso recorrer no esforço genético às categorias gramaticais para se identificarem as categorias aristotélicas. Mas a questão que acaba de ser citada é mais que um simples problema de economia de caminhos. A esse propósito, parece esclarecedora a seguinte passagem de Reale. Abre aspas. O ente das categorias não é outro para ele, Apelt, senão o da cópula, impensável assim fora do juízo, enquanto tem só no juízo sua própria fala Ramstadt, é uma palavra em alemão, que é o seu próprio lar, fecha aspas. Portanto, é no próprio juízo que as categorias devem ser reconhecidas, e só depois caberá operar a sua análise. Não se trata, pois, de obtê-las a partir de uma ordem morfológico-gramatical, em que a análise já está, de certa forma, dada: substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, etc. Para Trendelenburg, Aristóteles não havia distinguido entre proposição e juízo, o que é falso, pois o Estagirita trata dessa distinção já em um de seus próprios tratados, o da interpretação. Ontologia e categorias. Sobre o alcance ontológico das categorias aristotélicas, já no século XIX, Franz Brentano se pronuncia em exaustivo e importante trabalho de historiografia filosófica sobre os vários sentidos do ser em Aristóteles, na sua percussiente obra, assinalando a homonímia do ser. Ele descobre os 4 sentidos fundamentais a ele atinentes. Primeiro, ser segundo acidente e essência. Segundo, ser segundo o verdadeiro e o falso. Terceiro, ser segundo o esquema das categorias. E o quarto, ser segundo a potência e o ato. As categorias apresentariam, portanto, ser em uma de suas figuras máximas, sendo uma das chaves para a compreensão do quarto livro da metafísica, ou pelo menos da provocante frase posta ainda no início desse livro, abre aspas, o ente é dito de várias formas, fecha aspas, Brentano parte das próprias indicações aristotélicas, em que o Estagirita atribui um dos significados maiores do ser ao ser de acordo com o esquema das categorias. O procedimento de Brentano tem o pressuposto de que a metafísica explicita aquilo que apenas apontava no Tratado das Categorias, ou, numa hipótese mais forte, a metafísica teria uma função fundante diante do Tratado das Categorias. Essa ilação é deduzida do fato de Brentano operar em 10 categorias. Esse número de categorias só aparece no tratado e nos tópicos, a despeito de buscar toda a fundamentação ontológica nos livros da metafísica. Nessa perspectiva, são teses brentanianas que cabe lembrar. Primeiro, as categorias não constituem uma mera estrutura de conceitos, mas são elas próprias conceitos reais e existem de modo independente da mente. Essa tese, respaldada por várias passagens da metafísica, e assim vigorosamente sustentada, pareceria criar dificuldade para a sustentação de Peraí.
de um guia gramatical, pois seria prodigioso que um mero exercício filológico produzisse conceitos reais e mais, guiasse a sua dedução. Para os Trendelenburgianos, porém, como já vimos, nada obsta a coincidência entre o filológico e o real, sensível. De todo modo, o que salienta a tese de Brentano é o fato de as categorias existirem independentemente da mente. De certo que, assim, Aristóteles empresta muita exterioridade à sua tábua, dando-lhe, por conseguinte, um caráter totalmente autônomo do pensamento. Desse modo, as categorias dariam os contornos mais gerais da própria realidade sensível. Segundo, as categorias constituem vários sentidos do ser, que é dito por elas, segundo as analogias, a da proporcionalidade e a do mesmo termo. Na metafísica, Aristóteles elucidaria os princípios dessas duas analogias, isto é, segundo o mesmo termo e em sua direção a uma natureza. Do ponto de vista da gênese e dedução das categorias, a analogia em direção ao mesmo termo é fundamental, pois enquanto a da proporcionalidade esclareceria relações intercategoriais entre a substância e outra categoria, ela apareceria contribuindo para a fundação do espaço intracategorial. Desse modo, podemos dizer que a brancura e a bondade estão para a substância. Sócrates, por exemplo, segundo uma mesma tópica categorial, a qualidade. Por outro lado, a brancura e a bondade tendem ao mesmo termo, a qualidade. Ademais, todas as categorias são não substanciais articulam-se com a substância, apontando desse modo para o mesmo termo, uma mesma natureza. Diz Brentano, abre aspas, as categorias são chamadas seres com respeito a uma mesma natureza, isto é, com respeito ao ser uno da substância. Fecha aspas. Tá. Admitindo, porém, a participação da analogia da proporcionalidade na função originária do espaço categorial, deve-se considerar que seu impacto num tal momento é menos direto que o da analogia em direção ao termo. É, pois, essa analogia um dos mecanismos mais importantes na cunhagem do molde categorial, que nos dá a geografia das significações do ser, segundo o esquema das categorias. Esse mecanismo não caracterizaria uma dedução no sentido próprio, configuraria mais um processo de indução, de que se obteria um termo geral, ao qual uma série de atributos se subsumiria. O que, todavia, mais ressalta a postura brentaniana é que a gênese categorial se dá em conexão com um dos 4 sentidos fundamentais do ser, o ser segundo o esquema das categorias. Ou seja, a tábua das categorias atende a uma preocupação de natureza ontológica primordial. Terceiro, as categorias diferem uma das outras por causa das diferentes relações que mantêm com a substância primeira. Essa tese parece-nos indispensável na formação de uma metodologia de leitura do tratado das categorias, na medida em que seria correta e contrária, ou parece contrariar, as instruções do capítulo 2 desse tratado. Essas são, sem dúvida, acanhadas para caracterizar as diferentes relações das categorias em face da substância. A quantidade estaria no sujeito da mesma maneira que a qualidade? Será que esse subjecto valeria para a quantidade, ou dito de um modo menos ingênuo, será que ele, esse subjecto, esgota as relações entre as diferentes categorias não substanciais e a substância? Essa tese pode parecer à primeira vista uma inversão. Não seria porque são diferentes que as categorias travam diferentes relações com a substância primeira?
É difícil responder a essa questão. Entretanto, não seria empresa de sucesso gnosiológico compararem-se uma e outra categoria, senão depois de estudar as suas relações com a substância primeira, ente máximo da ordem categorial aristotélica. De toda forma, essa tese tem relevância no mapeamento ontológico das categorias, pois não se podem reduzir as relações entre as categorias e a substância primeira a relações puramente lógicas. Como consequência dessas três teses brentanianas, temos, por um lado, que a posição das categorias como figuras da metafísica aristotélica é definitiva, de outro, que o seu significado ontológico não pode ser negligenciado. E como a ontologia de Aristóteles busca descrever o mundo dos objetos sensíveis, não caberia falar em dedução das categorias. Aliás, é nessa perspectiva que se pronuncia Hamlet. Abre aspas. As categorias não podem ser deduzidas de algum gênero. É claro que Aristóteles só as poderia recolher empiricamente. As tentativas para encontrar o fio condutor de que ele teria se servido são arbitrárias. Fecha aspas. Tá. Toda essa leitura, tá? A gente vai parar por aqui. E tem bastante parte ainda, né? De introdução. Mais ou menos como no livro da Erna van den Winkel, das noções preliminares, tá? E depois, de fato, vai começar o livro. A gente tá na página... Ó, começa mesmo na página 108, né? E a gente tá na página... Deixa eu ver aqui. Na página 48. A gente tá na página 48.